E o laboratório lá de São Paulo só viu um deles, não viu o segundo. Então a gente só queria te dizer que vocês têm mais um embrião E vamos tentar e vocês podem novamente. tentar novamente engravidar. Eu disse: "Meu Deus", assim, a gente estava nas nuvens, o Correram, Diego só dizia: correram. é o nosso milagre, é agora". Sejam todos bem-vindos ao Ladies Talk Show, o podcast da revista Ladies. O lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir mulheres que fazem, inspiram e acontece. Eu sou Flávia Caprio, editora-chefe da revista, e estarei aqui sempre que a agenda da revista e de convidadas poderosas, como a que eu estou hoje, permitir. A nossa convidada de hoje é jornalista e criadora de conteúdo digital. Eu vou conversar hoje com a Daiane Stephens. Muito prazer te receber aqui. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que é tão inspirador. Primeiramente, parabéns por esse momento lindo que você está vivendo e que eu amo falar por ser mãe e representar tantas mulheres que vão nos assistir e se inspirar, primeiramente no que você tem a nos dizer e com certeza na tua história. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, é uma honra estar aqui e falar desse assunto que para mim ainda é novidade, mas era um sonho. Então, com certeza, vamos ter muito o que agregar, acho que na vida das mulheres que estão nos assistindo e dos casais. E com certeza vou aprender contigo, que já é mãe aí, é um exemplo para muitas. Que bacana. É uma história muito linda de se ouvir. A gente tem sempre, na maternidade, muitos assuntos para se falar. Hoje a gente vai falar especialmente da gravidez, né, que é um momento tão sublime na vida de toda mulher. Eu acho que é um momento de transição, é uma viagem realmente como se a gente estivesse atravessando um túnel, até te falei no momento ali de chegada, porque é realmente transformador. Nasce uma nova mãe, nasce uma nova mulher, não só um filho, né, que vem ao mundo, né, que a gente gera. É importante, assim, trazer essa emoção para todas as mães. Mães tentantes, mães que engravidam, que trazem uma certa emoção, né, de história, de como contar, como foi essa geração. E fala um pouquinho para mim, compartilha, porque realmente eu fiquei muito emocionada quando eu soube da tua história. Como mãe, é tocante. E não poderíamos trazer esse assunto que vai abraçar tantas mulheres. E é realmente emocionante te ouvir. Fala um pouquinho como que foi a primeira descoberta da notícia da gravidez. Então, na verdade, é bem incrível, porque eu sei que tem mulheres, eu tenho muitas amigas que nascem com o sonho de ser mãe. E eu acho isso lindo, maravilhoso. Mas eu não tinha esse sonho. Eu fui amadurecendo essa ideia. Quando eu conheci o Diego, eu sempre soube que ele tinha esse sonho de ser pai. E eu comecei ele começou a plantar essa sementinha em mim e eu comecei a amadurecer essa ideia. Então a gente começou a namorar, ficamos um bom tempo juntos, fomos morar juntos, tudo conforme manda o figurino. Eu sempre gostei muito, assim, eu não sou conservadora, mas eu gosto de algumas coisas manter a ordem. Então, a gente começou a namorar em 2016. Em 2021, quando ele me pediu em casamento, que parece que virou a chave. Eu pensei, nossa, o negócio é bem sério mesmo. Não é só o namoro, né? E foi ali que me deu um start. Falei, eu quero ser mãe. Você se viu como uma nova mulher. Eu era outra pessoa e eu olhava pra ele e disse, meu Deus, eu preciso dar um filho pra esse homem porque ele merece, né? Eu te vejo emocionada e eu já estou emocionando junto. Bom, eu É que é uma estou. virada de chave muito grande, assim. Quem me Sim. conhece há muito tempo sabe essa mudança. Então, mas mesmo assim a gente queria casar e tudo mais, então a gente casou em 2023 e só ali que eu disse, não, agora então ok. Na época eu tinha DIU ainda, então eu fui no médico, eu pedi pra tirar o DIU, começar a fazer os exames. Como eu sempre fui uma pessoa saudável, eu não precisava me preocupar, eu raramente fico doente, não tomo remédio nem pra dor de cabeça, então eu sempre fui muito tranquila quanto a isso. Então, quando a gente foi para tirar o DIU e começar a fazer os exames, estava tudo tranquilo. Eu disse, olha, daqui a pouquinho eu já estou aqui realizando esse sonho, porque de 2021 a 2023 isso começou a virar um sonho, tanto para mim quanto para o meu marido. Então foi uma coisa que a gente foi construindo juntos, né? E então a gente foi ali, ficou uns 6 meses tentando. E aí, quando a gente foi fazer um dos exames principais, que foi o que ligou a luzinha pra gente se antenar, que é o antimuleriano, que é muito importante, mulheres façam o quanto antes, o mais cedo possível,
peçam para o médico de vocês. Foi esse exame que fez com que a gente ligasse o alerta e fosse mais a fundo. E aí sim é que começa toda nessa história de persistência, de sonho, de muita fé e de esperança em cima da medicina. Já é uma emoção a descoberta, a vinda da gravidez, né? Fala um pouquinho como é que é esse exame, para que a gente conheça, de fato, o que diz esse exame. Aliás, eu queria pedir para vocês, produção, um lencinho, porque rolou já a emoção logo assim de cara. Isso é que é gostoso, né? O antimuleriano é um exame que ele é um exame de sangue super simples, que ele vai nos dar a contagem e a qualidade dos nossos óvulos. Então, em cima disso, a gente consegue ter, numa base que os médicos nos passam, se ele está numa qualidade e numa quantidade boa para a nossa idade, ou se a gente já tem que pensar num plano B. Obrigada. Olha, eu também aceito. As lágrimas rolaram aqui, estão no meu rosto. Então, esse exame ele pode ser feito em qualquer momento do nosso ciclo menstrual, mas o ideal é que esteja alguns dias sem tomar pílula e Obrigada. porque essa questão dos hormônios podem influenciar no exame. E também tem alguma composição de alguns produtos que a gente usa para o cabelo crescer mais rápido que também podem atrapalhar. Mas é só perguntar para a ginecologista, é super tranquilo e ele é muito rápido de fazer. Qualquer laboratório faz. Ele fica pronto em uma semana, mais ou menos, e aí tu consegue ter uma referência. Então, quando eu fiz o meu exame e o meu antimuleriano deu 0,31, isso era muito baixo. Então, o normal para minha idade, seria 2 e pouco, 3. Então, isso assim, depende. Mulheres acima de 30 anos. Depende dos 30, mas assim, eu não quero errar em questão de números, Sim, teria que dar uma porque pesquisada. é relativo também. né? Já faz uns 2 anos que eu fiz esse exame, então algumas coisas mudam depois disso. Mas eu lembro que a médica logo disse, o teu está muito abaixo do que é esperado para a tua idade. Então a gente tem que pensar em alguma coisa para... Não é impossível tu engravidar de forma natural, mas vai ser muito mais difícil porque, querendo ou não, a quantidade é baixa e a qualidade também. Isso já despertou um alerta. Já despertou um alerta. E aí eu fiz mais alguns outros exames, aqueles tradicionais, ferro, glicose, vitamina D, B12, essas coisas assim, estavam todas super tranquilas, tudo ótimo, disse que eu não tinha com o que me preocupar. Então já tava aquela coisa de final de ano e eu lembro que a médica me disse, vai aproveitar as tuas festas de final de ano, curte as tuas férias e aí depois tu volta aqui, janeiro, fevereiro, que a gente vai retomar os teus exames para ver se tem mais alguma coisa que a gente pode identificar que esteja dando errado. E nesse meio tempo, vamos rezar para tu engravidar naturalmente. Então, eu voltei em fevereiro de 2024 para a ginecologista. E aí foi que ela me deu mais alguns exames para fazer. E entre eles estava o terrível, que eu não sei nem pronunciar o nome, mas ele é um raio-x de contraste das trompas. Então, tu vai no hospital, fica naquela cama super dura, que nem um raio-x mesmo, né? Aquela maca. E tu não pode te mexer. E tu fica em posição de uma cadeira de ginecologista. E eles injetam um líquido ali dentro para ver se as tuas trompas estão limpas, digamos assim. É muito específico. É muito específico. E não são todas as mulheres que precisam fazer. É só quando tu realmente vai te aprofundando para querer entender o que está acontecendo, para ver o que tem de errado contigo. E uma amiga minha tinha feito uns meses antes esse exame. Então ela já tinha me dito, Dai, são 3 contrastes. Dói, tu vai ver estrelinhas, mas são segundos e passam. Agora, se eles te pedirem um 4º contraste, é porque alguma coisa não está normal. E aí eu lembro que na época o Diego estava viajando e uma amiga foi comigo, então, para fazer esse exame, porque você não Teve queria ir esse sozinha. apoio, né? Porque é super importante. Não, assim, as minhas amigas, meu Deus, eu não tenho nem o que falar, assim. Isso é Deus no céu e elas na terra. Como é importante o apoio, assim, dessas pessoas especiais na nossa vida em momentos delicados. Mas eu acho que o momento do engravidar, do maternar, ele realmente precisa de uma rede de apoio. Precisa. Esses amigos importante. que estiveram com você jamais vai esquecer. Vai estar, porque eu não esqueço de quem esteve comigo, né? Não, a gente nunca esquece. E aí eu fui fazer então o exame. Fiz o primeiro contraste, ok. O segundo já deu um desconforto. O terceiro eu já vi estrelinhas. Pensei, meu Deus, que horror. Foi muito incômodo. Foi. Eu não sei nem explicar a sensação. É uma dor, um incômodo, uma cólica muito forte, assim, que tu chega a ficar meio zonza.
E Simula assim, uma simulação de cólica menstrual, é, assim. parece uma coisa, mas ela é muito forte. Eu lembro que eu fiquei bem tonta, assim, sabe? Fiquei meio preto, assim. E aí tá ok, eles foram lá olhar os exames, daí eles voltaram e disseram, vamos ter que fazer mais um. Daí Pra naquela repetir hora, esse exame na daí, sequência do outro. daí a gente vai ter que fazer mais um contraste. Aí eu já sabia que alguma coisa estava errada. Aí eu respirei fundo, pensei, tá, vamos lá, vai dar tudo certo. Aí fizeram o quarto contraste e eu achei que ia ter um troço. Foi horrível, horrível, horrível. Acho que uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Porque foi em sequência, né. É. E aí tem um lado emocional. E ele vai com mais força. Então eles vão injetando e o último ele vai com muita força. E tu não pode te mexer, porque se tu te mexer, tu vai ter que fazer tudo de novo. Então fiz o... Ah, você não pode se mexer. Não, porque é um raio-x, se tu te mexe, as coisas Vai saem do dar lugar, né? interferência também É, na- interferência, é. Então, quando terminou o quarto contraste, ele deu uns 10 segundos, eu voltei ao normal. Sentei, assim, eu lembro que minha pressão baixou um pouco, né? Mas, ok, logo fiquei bem, tomei um copo de água e fui embora. Mas antes de sair, eu só falei eu perguntei pra enfermeira, o que que eu tenho? Ela disse, eu não posso te falar, mas até um cego enxerga. Quando Foram ela me essas usou- palavras que ela ela usou? usou exatamente essa palavra. Até um cego enxerga. Mas a tua médica vai conversar contigo. Bom, naquela hora, era só o que me vinha na cabeça. Eu fui pra casa pensando, gente, né, o que que tá acontecendo? Aí tinha que esperar o resultado do exame, que era 1 ou 2 semanas. Aí eu tentava entrar no sistema do hospital e não conseguia. Acho que tava com algum problema, alguma falha. Então eu levei acho que quase umas 2 semanas pra conseguir ter o resultado desse exame. E aí, eu ainda não estava conseguindo acessar. Aí o meu marido, na sexta-feira, conseguiu, depois de mais de 1 semana do exame. Só que ele só me contou no domingo. Ele deixou passar o fim de semana. E aí a gente estava sentado no domingo tomando café da manhã e ele me disse, olha, eu consegui acessar o teu exame, mas eu não quis te contar para não estragar o teu fim de semana. Daí eu já, meu Deus. Meu Deus. Aí eu já gelei, assim, eu disse, Diego, o que que tá acontecendo? Ele disse, olha, eu não sou médico, eu não entendo, mas pelo que eu olhei e pesquisei, tu só tem uma trompa, que é a do lado direito. A do lado esquerdo simplesmente não aparecia no exame. Porque o contraste, ele faz o desenho da trompa para onde ele vai. E no lado esquerdo não tinha nada, ficava tudo preto, Sim. né? Nesse momento, você... Não, eu desabei em choro, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão e sem me desesperar. Eu tinha medo, mas eu ia atrás mesmo assim. E sempre com aquela esperança de que, não, calma, não é o fim do mundo, vai dar certo. No fim, você sabia que no fundo você tinha algo que te fazia ir além. Eu tinha Que você força que acreditava. eu não sei da onde eu tirava esse pensamento positivo, essa força. Tanto que às vezes eu tinha que dar essa força pro Diego. Porque às vezes ele me parecia mais preocupado do que eu com tudo isso. E aí, na outra semana seguinte, eu já logo marquei consulta com a ginecologista de novo. Ela disse, olha, realmente, tu tá com o antimuleriano super baixo e só tem uma trompa. Então, as tuas chances estão diminuindo cada vez mais de engravidar de forma natural. Aí, ali, eu já na hora, no consultório, já comecei a chorar. Eu vi que o Diego também ficou emocionado. Mas a gente tava ali, os dois segurando uma mão do outro e se apoiando. Como é importante o apoio Muito, do assim, ó. casal. Eu vejo tantas pessoas comentando que não tem o apoio do marido, que não tem amigas pra segurar as pontas e... Nossa, eu sou abençoada por isso, assim, não posso reclamar. Das mães solo, das mães que não têm condições sequer de investigar no exame, né? De colocar uma esperança também, porque não tem existe a falta de apoio. Muito, muito. E eu vou te dizer que o apoio é metade do caminho andado. Pelo menos pra mim foi isso, assim. Era o que não me deixava desistir. É saber que eu tinha pessoas ao meu lado que estavam acreditando na gente, que eu tinha um marido que me apoiava e que a gente tinha muita persistência. A gente queria muito isso. Então a acho gente que ia dar um jeito. A dor psicológica, eu acho que é maior do que tudo, né? Sim, assim, porque a outra ali... Eu vou te dizer que os exames em si são todos muito tranquilos. Tirando esse, que era o raio-x das trompas. Sim. Eu não sofri com exames, nem nada, assim. Porque eram todos mais de boa. E aí, a médica nos falou, olha, tem um exame, tem um procedimento que vocês podem fazer, que a gente até pode tentar reconstituir essa trompa. Aí ela me indicou o médico e tudo mais, mas não é garantia que isso vai acontecer. E ela me disse ainda, depois de fazer esse procedimento, tu precisa de 3 meses de recuperação para tentar voltar a engravidar. É muito tempo, E talvez, 3 meses. Né? e ela disse assim, e não tem como saber por que tu não tem uma trompa, se tu nasceu sem ela, se foi numa cirurgia que alguém acabou... Isso não dá pra identificar? Não tem como saber, simplesmente ela não existe. E aí ela
me sugeriu lá, se vocês estão com pressa, vocês não têm mais muito tempo, quem sabe tentem uma fertilização in vitro. Daí eu pensei, meu Deus, gente, eu fazendo uma fertilização. Você nunca se Eu imaginou. nunca imaginei, porque eu não sabia nem como que isso funcionava. Era uma coisa muito distante da minha realidade. A gente nem se escutava falar sobre isso direito. E ela me disse, olha, se vocês estão com essa pressa, não façam esse procedimento, porque ele nem é garantia. Vocês vão sofrer mais ainda. Aí voltamos para casa, pensamos, pegamos alguns contatos de clínica. E aí a única coisa que eu disse pro Diego, ok, a gente pode tentar a fertilização, vamos lá, se é a única forma, mas eu não quero fazer em Lajado. É cidade pequena, um monte de gente tá sabendo, fica Você não queria sabendo. se Eu não expor, queria me expor, porque seria- era um momento muito delicado, eu não fazia ideia de como que isso iria ser. Porque as pessoas, elas logo te apavoram, porque tu fica fazendo um monte de injeção, tu fica inchada, tu fica com a barriga roxa, os teus hormônios vão lá em cima, tu fica estressada, tu te irrita por qualquer coisa, tu chora por qualquer coisa, tu vira outra pessoa. Então, eu já comecei a ficar apavorada ali só de pesquisar sobre isso. Então, eu disse, não, a gente vai fazer em Porto Alegre. Os valores eram praticamente os mesmos. A diferença é que a gente ia ter que ficar se deslocando até lá toda semana, né? Mas fomos para Porto Alegre. Daí a gente foi em 2 clínicas bem conceituadas de lá. E a primeira a gente foi muito mal atendidos. A secretária nem olhou na nossa cara. Como é triste saber isso, porque é no momento que a pessoa já vai com uma certa dor. É. E aí, o médico em si, depois, quando ele nos atendeu, ele foi muito legal. A gente fez a ecografia que tinha que fazer, ele nos falou sobre os exames. Ele foi muito bacana, mas o atendimento em si, por WhatsApp, e quando a gente chegou lá, foi muito ruim. E aquilo ali já me deixou incomodada. E aí, o que nos ligou mais uma luzinha, pra gente um alerta, foi que ele nos disse: realmente, só tem uma trompa, teu antimuleriano bate com o que eu estou vendo aqui na ecografia, então tá ok. Vocês têm, assim, ó, uns 2 meses pra decidir o que vocês querem fazer. Vocês não têm muito tempo. Aí eu pensei, Jesus amado, não basta ter uma fertilização, tu tem que correr contra o tempo ainda. Né? Na época eu estava mais com impactante ainda, né? 37. E quando eu ia nos médicos, antes dessa que eu vou hoje, eles me diziam que eu não precisava me preocupar, que eu não tinha que fazer esse exame, porque eu pedia pra fazer, né? Eu fui em 2 ginecologistas, um deles foi lá em 2020, que eu pedi, eu quero fazer o antimuleriano. Tu não precisa, até muito nova. Aí o outro, não, depois de 1 ano que tu não consegue engravidar, daí a gente faz esse exame. Bom, 2 médicos te falam a mesma coisa, tu vai ficar tranquila, né? Tu sabe, então tá, não preciso fazer. Você tava com... Na época eu tinha 34, eu já não era tão jovem assim pra engravidar. É uma idade já considerável que Só é que- importante fazer esse tipo exatamente. de exame. Só que pra eles eu tava tudo certo, então eu confiei. E aí ali em 2024, quando eu pedi de novo pra fazer, que o médico disse que eu não precisava, eu disse, não, 2023, desculpa. Eu disse, não, isso aí tá errado, não tem, vou procurar outro. Mulheres, alerta. É. O exame é importante. Exatamente. E aí, então, voltando à clínica de Porto Alegre, daí ele disse, então, que nós teríamos 2 meses para começar esse tratamento, para não perder tempo, porque não é garantido que vai dar de primeira. A fertilização, a chance de tu conseguir engravidar são de 25%. Então, imagina, tu paga uma fortuna para ter 25% de chance. Eu, com 37 anos, tinha menos de 25 já. Então, tudo vai, com a idade avançada, as chances vão diminuindo. E aí tu começa a ficar apavorada, porque tu vê o tempo que tu perdeu. E eu acho que foi uma negligência médica, porque eu poderia ter sido alertada lá em 2020, se eu tivesse feito esse exame. E evitaria todo esse processo, Ou faria ele com mais tranquilidade, sem a pressão do tempo, sem a pressão da idade, com uma quantidade de óvulos um pouquinho melhor. Então tem tudo isso que poderia ter sido evitado. Mas ok, eu sempre acredito que Deus nos dá no momento certo. Então assim, se eu tinha que passar por tudo isso, por algum motivo teria. Então eu tentava me manter calma quanto a isso. Eu acredito Aquela nisso. frase de que Deus não nos dá um fardo maior que a gente Eu não possa acredito carregar. muito nisso. Era a frase que eu me dizia todos os dias quando eu batia o desespero, era isso. Não, te acalma, porque vai dar tudo certo. E aí, a gente conseguiu, por sorte, no mesmo dia, a outra clínica. Então a gente foi pra Porto Alegre num dia só. E a gente chegou lá, assim, ó, eles estavam de braços abertos nos esperando. Foi um outro tipo de Nossa, atendimento. totalmente outro atendimento. Abraço, carinho, um cafezinho, aquele aconchego, sabe? Aquele acolhimento que a gente precisa num momento tão sensível como esse. E aí eu disse pro Diego, olha, vamos conversar com a médica, mas pra mim já tá decidido. Conversamos com a médica, eu amei ela, parecia que eu conhecia ela há anos. A gente logo se identificou. E aí, então, de lá já saímos com as injeções. Falei, não, já faz a primeira aqui. E eram injeções de caneta, aquelas bem fáceis de fazer, bem fininha,
subcutânea, se não me engano. Sim. Uma agulha minúscula. Isso foi quando? Isso foi março, abril de 2024. 2024. E aí, trouxemos as injeções pra casa, eram 10 dias de injeções. Só que eu tinha medo de fazer em mim mesma. E aí o Diego logo se prontificou, não, eu vou fazer em ti. Eu falei, eu não vou te dar essa responsabilidade. Eu tinha muito medo de dar errado e a gente se culpar por mais uma coisa. Que bacana você pensar isso, porque e aí- realmente eu me cobraria, ele se cobraria. Acho que Exatamente. meu marido se cobraria É. também. Aí é que entram novamente as amigas. Então eu tenho a minha amiga, ela disse, eu mandei mensagem, foi assim, assada a consulta, eu tenho que fazer injeções, mas eu não quero fazer, eu não tenho coragem, eu não quero dar esse fardo pro Diego. Não, vem aqui pra casa. Eu tô acostumada a fazer injeção. Ela se predispôs a fazer. Todos os dias eu ia até a casa dela, ou se ela tava por perto, ela vinha na minha casa. E aí ela aplicava as injeções em mim. Então Era nos conectou diariamente? mais ainda. Todos os dias, durante 10 dias. E aí passaram esses 10 dias, a gente tava bem já em época. Começaram as enchentes. E aí eu tinha que fazer ecografia dia sim, dia não. E como é que ir pra Porto Alegre com tudo trancado? Aí entrou mais um desespero. Vou perder todo esse ciclo, o que eu vou fazer? O Posso perder investimento. esse caminho, né? Eu Porque sempre assim, imaginava. a gente começou ali em março a frequentar as clínicas. Fomos tendo alguns cuidados. Mas realmente essa visita de fazer as injeções já foi final de abril. Foi final de abril, porque daí quando eu tinha que ficar indo pra lá, já era enchente, que foi em maio. Sim, Começou 30 de foi abril. o ápice da enchente, você precisaria estar ali, não podia faltar. Exatamente, porque até uma das consultas que eu tive que ir pra Porto Alegre, o Diego não conseguiu ir comigo porque ele tava viajando. Então essa minha amiga também foi comigo. Então o apelido dela era Marida, né? Porque ela ia comigo em consulta, ela ia comigo fazer injeção. Nós temos as nossas maridas, As maridas, né? Eu acho, eu costumo falar isso com as minhas amigas, é interessante falar esse nome, mas é maridas, né? A gente se apoia, né? Uma apoia a outra. E aí, então, a gente foi fazendo. Ela foi comigo nessa primeira consulta, nessa primeira eco. E no que a gente voltou, tudo fechou. E o Diego conseguiu chegar, e no outro dia também, tudo fechou. Aí a médica disse, não, então faz em Lajeado, no Bruno Born, porque eles têm um centro de reprodução fantástico. Faz as ecos graças a e Deus. me manda toda vez que tu fizer a ecografia, tu pede pro médico me mandar o laudo. Então a gente fez isso durante aquela semana. Aí chegou o dia que eu tinha que fazer a punção, então, que é a retirada desses folículos, desses óvulos. Então a gente vai fazendo essa eco para acompanhar o crescimento. As injeções são para estimular o crescimento desses folículos que a gente tem. Então, para mim, a média, em função da minha contagem ser baixa, era de 6, ela disse não espera mais do que 10 óvulos. Então, já não tinha muita coisa, né? A gente conseguiu com que 6 ou 7 crescessem com aquela estimulação. E a primeira punção, então, foi exatamente no dia do meu aniversário. Foi 10 de maio de 2024. Que não foi à toa, né? Pegamos o carro, quase 9 horas para chegar em Porto Alegre. Aquele caos, assim, no estado inteiro. Chegamos lá, fizemos a punção e ela retirou 6 folículos, então, que estavam maduros, né? Que eles falam que estão aptos para serem retirados e que podem juntar com o esperma do teu parceiro para depois vir a se tornar um embrião. Então, tiramos esses 6, aí já juntaram com o esperma do Diego e eles ficam de 5 a 7 dias no laboratório fecundando, assim, para eles irem crescendo. Então, vai sendo feito um acompanhamento. E aí foi que eles, dia sim, dia não, eles avisavam, dia 1, dia 3, dia 5, ele está crescendo, esse aqui estagnou, esse aqui não foi útil, e assim foi indo. Até que, desses 6 que eles tiraram, só um se tornou embrião. Ele amadureceu e virou um embrião. E aí, depois disso, a gente ainda optou por mandar para São Paulo para uma análise genética, para a gente ficar ainda mais tranquilo. Ela pode ser feita com qualquer idade, mas acima dos 35 ela é mais indicada por causa dos cromossomos e tudo mais para ver a alteração. E em São Paulo, por que especialmente aqui não Porque tem? Aqui não tem. Não tem. Tanto que aqui em Lajeado também é enviado para São Paulo. É o que é referência no Brasil, é lá. Eu não sei se tem algum outro estado. Sim. A análise genética. É uma análise genética. Eles pegam uma célulazinha microscópica daquele embrião e enviam para esse laboratório. E aí, depois de 10, 15 dias, tu tem o resultado. Aí eles nos ligaram. Olha, a gente tá ligando porque tinha um embrião aqui que veio para análise,
mas infelizmente ele não é cromossomicamente saudável. Então ele vai ser descartado. Voltamos para estaca zero. Mais o emocional Mais uma abalado. decepção, exatamente. Aí, isso a gente já está lá por julho de 2024. Voltamos para a clínica. Graças a Deus, pelo menos aí da Porto Alegre já tinha voltado ao tempo normal de 1 hora e pouco, já né? vivíamos uma vida normal. Já estava mais tranquilo. E nesse meio tempo, assim, dessas coisas da enchente, ela só me dizia cuidado com a força, cuidado na academia. Mantém, mas nada de pegar coisa pesada ou de fazer... Ainda tem, fazer existem as restrições para isso. Que nem quando a gente vai pular, que tem toda essa questão da... Me fugiu a palavra agora. Do impacto. Tudo isso eu tinha que cuidar, né? E aí, uma das coisas que nem eu comentei, eles falam, vai ficar com a barriga roxa, vai ficar inchada. Eu não tive nada. Mas, pra tu ver como a gente é muito ligada, né? Eu tinha muito medo das pessoas descobrirem. Então, antes de eu começar a fazer injeções, eu já comecei a treinar, porque era o auge ali, tipo, tava quente ainda. Sim. E eu sempre fui de treinar de top. Eu comecei a treinar de camiseta. Porque se chegasse algum momento, as pessoas não desconfiassem de nada. Então, durante as injeções, eu sempre tava também de camiseta. Mas eu não enchei nada, não engordei nenhuma grama, não fiquei roxa. Não teve alteração. Não, e nem alteração de... e não tive nem alteração de humor, essas coisas assim. Foi muito tranquilo. As injeções não doíam, tudo certo, sabe? Foi bem, bem de boa, assim. Aí, quando a gente voltou, então, em julho, pra fazer essa segunda, vamos lá, começar tudo do zero. Todas as 10 injeções, todos os dias. Aí, a gente foi pra Porto Alegre dia sim, dia não, pra fazer a ecografia. Ano agora, né? Uhum, exatamente, Exatamente, pra fazer um ano. Aí, fomos pra lá, daí eu tava só com 5 folículos. Eu tinha menos do que no exame anterior. Aí tá, passaram os 10 dias, voltamos a Porto Alegre, fizemos a punção. E aí quando ela dura cerca de meia hora, 40 minutos, e a gente fica numa sala de observação, ainda porque a gente a gente não tem uma anestesia, mas a gente meu Deus, não fugiu a palavra agora. Máscara ou... É a máscara, mas tu tem um nome pra isso. Gente grávida começa a esquecer as coisas, né? Sim, é natural. E eu que não tô sabendo, não vou saber. Vocês sabem dizer? Não é uma anestesia. A gente só coloca pra tu dormir. Meu Deus do céu. Vou pesquisar. Tá. Enfim. Aí, então, fui lá pra fazer. Aí, quando eu acordei, então, da minha recuperação, a médica já estava lá esperando por mim. Sempre um doce, assim. Todo esse tempo a gente se falava direto, ela me dava conselhos, ela tirava as minhas dúvidas. Uma queridona médica. Daí, nessa segunda, então, ela tava me esperando. Daí ela disse, olha, tinham 5, mas eu só consegui tirar 3. E eu até fiz uma lavagem pra ver se eu conseguia ter mais, tirar alguma coisa deles. Só que, infelizmente, só tem 3. Descobriu o nome? Sedação. Nossa, Isso aí. Sedação, não é uma anestesia. Exatamente. Não é anestesia, é uma sedação. Mas a gente capota, assim, né? E dela disse, então, nós só temos esses 3. Aí, na hora, eu já tinha lido muito sobre isso. Aí, eu já pensei, meu Deus, não tá bom isso aí. Eu disse, isso quer dizer que as minhas chances diminuíram? Dela disse, eu não vou te dar muitas esperanças. A gente vai juntar com o esperma do Diego, vamos lá tentar fazer com que virem embriões, mas não cria muita expectativa. Bom, nós saímos de lá, assim, desolados. A gente chorava, a gente voltou pra Lajeado, assim, entre choros e silêncios. A gente não conseguia nem conversar. Que história e que força. Eu não saberia se eu, realmente, assim, me colocando, né, no teu lugar. E realmente você teve muita força. Fé, porque você acreditou que fosse dar certo, mesmo quando vários nãos, várias negatividades. E é impressionante isso, mas eu acredito que tudo na vida tem um motivo para acontecer e tudo tem um tempo certo, porque receber a graça de ter conseguido depois de quanto tempo? Dá pra se dizer de tratamento 1 ano e meio. Então vamos voltar então nesse momento aí que você tava, que você falou por último, até ter a notícia do positivo, foram mais uns 8, 9 meses, mais ou menos. Foi um tempo ainda É que considerado, né? parece rápido, mas pra quem tá passando por isso é muito eterno, Não, é né? uma eternidade. E é uma coisa muito... É uma coisa atrás da outra, né?
Então, quando eu saí de lá, né, fomos embora, voltamos para Lajeado, eu não sabia muito o que fazer, eu só dizia, poxa vida, eu tô me cuidando cada vez mais e parece que os meus óvulos têm menos qualidade. Sim. O que tá acontecendo? O que eu vou fazer? Com que esperança eu vou continuar esse tratamento? Aham. E aí, voltamos para casa, tá ok, pensando o que a gente vai fazer agora. A clínica, que tão bem nos recebeu, nunca mais deu sinal de vida. Normalmente eles mandavam como tu tá se sentindo, querem continuar o tratamento, o que vocês pensam em fazer agora? Não, até hoje. Nunca mais deram sinal de vida. Como se tivesse tudo certo. Tipo assim, a gente saiu de lá chorando, os dois, e eles viram e até hoje a gente não entendeu o que aconteceu. Mas a gente voltou pra Lajeado e aí o Diego disse, o que a gente vai fazer? Eu disse, vamos fazer em Lajeado. Eu falei, tá cansativo, e ele também tava exausto de pegar a estrada. Tinha semanas que a gente ia 5 vezes por semana pra Porto Alegre. Ele disse, vamos tentar Lajeado, conversa com quem tu precisa conversar pra tu ficar mais tranquila, que tu quer que saibam por ti que tu tá fazendo esse tratamento, mas vamos fazer aqui. Aí a gente então conversou com a médica aqui com a minha obstetra, né, com a ginecologista, explicamos a situação e falamos que nós íamos então continuar o tratamento, mas em Lajeado. Aí então fizemos em Lajeado, começamos tudo do zero novamente, um atendimento assim, ó, sensacional, não tenho nada pra reclamar, eles são incríveis, de uma sensibilidade, eles são humanos de verdade, assim, eu criei amigos lá dentro, pessoas que orgulho, torciam pra né, gente. poder dizer isso de onde nós Nós estamos. não precisamos sair de Lajeado pra ter uma referência em centro de reprodução. Mas nós somos uma referência aqui, né? Lajeado é uma É. referência como centro de pesquisa de reprodução. Que bacana Sim. isso. E aí começamos, e aí o médico, ele nos disse assim, nós vamos ter que começar tudo do zero, toda a etapa que vocês já conhecem, os remédios, as injeções não mudam muito, normalmente são as mesmas que vocês já usavam lá, o processo é o mesmo, a única coisa que eu iria indicar para vocês, que vai demorar o mesmo tempo, mas vai custar um pouco menos para vocês, é que a gente faça essas injeções, faça a punção dos teus óvulos e congele. Faça mais uma sequência de 10 dias de injeções, faça uma punção e aí sim a gente junta com o esperma do Diego para fazer eles virarem embriões. E nesse meio tempo, uma outra amiga indicou uma nutricionista especializada em FIV. E aí eu procurei ela me disse assim, os teus exames não estão bons, sabia? Eu falei, como não? Todas as clínicas, médicos falando que estão ótimos. Não, eles estão ótimos para uma pessoa normal, não para quem quer engravidar. E que faz toda a diferença a alimentação. Ela disse assim, nós vamos te virar do avesso? Tu tá preparada para isso? Eu falei, vamos lá. Aí foi aquela... Eu não cortei 100%, mas assim, 90%, 80% do álcool, obviamente, cafeína, glúten e lactose. Você acha que a alimentação fez Toda, muita toda. diferença? E não só minha, a do Diego também. É muito importante que os maridos entrem nessa com a mulher. Não é Não só, é só a mulher, porque não. a saúde O do esperma também precisa ter. Exatamente. Ele precisa ter qualidade. Ele pode ser bom, mas ele pode ser muito bom. Ainda mais quando tu precisa de uma fertilização. Então, comecei a fazer com ela esse tratamento, esse cuidado com suplementação, vitaminas, aqui mudança de também. rotina. E comecei para academia todos os dias, de segunda a sexta. E nos finais de semana eu ainda ia dar umas caminhadas. Assim, ó, entrei ainda mais de cabeça. Se antes eu já cuidava, agora eu fiz uma limpa, como a gente diz, né? Ela disse, a própria Nutri me disse, a gente vai te limpar para que tu possa receber esse embrião. Porque o teu endométrio tem que estar num tamanho bom, a tua homocisteína tem que estar em 5 e tá em 11. Umas coisas assim que a gente nunca deu bola e não fazia ideia, porque não é uma coisa da nossa rotina, né? E aí, então, nesse meio tempo, cuidando da alimentação, fazendo as punções, nós conseguimos 8 folículos saudáveis. E a tua cabeça já mudou completamente. A Já era esperança outra. começou a aumentar. Já era outra. E isso também pro organismo é positivo, né? É, Mas com eu acho que certeza. começa pelo atendimento, né? Que te abraçou de uma forma diferente, que introduziu a alimentação adequada. E sempre assim, o Diego do meu lado, isso foi muito importante. Tem que cortar o álcool? Eu vou cortar junto. Tem que diminuir, vamos mudar a alimentação? Vamos investir nisso. Parceiro em tudo. Muito, muito, Um assim, pai na sabe? íntegra Muito. desde o momento da Exatamente. concepção. Antes da concepção, É. né? Aí, desses 8 folículos, então, eles 4 viraram embriões saudáveis. Aí, esses 4 foram enviados para São Paulo novamente para essa análise genética. Aí, passaram acho que uns 15 dias, o hospital nos ligou. Olha, temos boas notícias. Ai, que lindo! Temos um embrião saudável.
Então, para nós, isso já era uma vitória. Para quem não conseguia nem chegar ao embrião, ter um Sim. saudável para poder fazer uma implantação, Muda nossa, era um tudo, sonho, né? Eu tava assim, ó, muda nas tudo. nuvens. Já organizamos tudo, continuamos cuidando, fizemos toda uma preparação. Que tipo de chá pode tomar, o que, que pode comer, o que, que não pode. Morango é bom para tal fase, depois muda, daí a uva não pode. Coisas detalhes muito pequenos, mas que fazem muita diferença e a gente não faz ideia. E aí, então, quando veio a notícia e tudo mais, marcamos pro dia 10 de dezembro. A primeira implantação, então, desse embriãozinho. Que Aí, momento, né? a Porque gente é tava... realmente, de fato, um embrião que vem, que Aí eu pensei, nossa, o resultado vai sair em 10 dias, 20 de dezembro. Vai ser o nosso presente de Natal. A gente Era tava numa expectativa véspera de assim. Natal, né? praticamente. Exatamente. Aí fizemos a implantação dele, deu tudo certo, passei super bem, tive os cuidados todos que o médico pediu. Aí passou os 10 dias, fiz um teste de gravidez, negativo. Aí aquela Ai, meu- coisa de perder o chão novamente. Aí tudo que a gente tinha de expectativas boas pro Natal acabaram se frustrando e acabou se tornando uma data triste pra gente, né? Se fosse Porque pensar. é uma espera, né? Uma expectativa que não tem como. Exatamente. E só quem vive mesmo pra saber, olha, realmente, não é criar uma expectativa em cima, é o que realmente a gente sente. É uma coisa. inevitável, né? Tu não consegue evitar. Não tem como. Ai, relaxa. Não existe relaxar. Me irritava até quando as pessoas diziam relaxa, Sim. porque quem tá na nossa pele sabe o quanto é difícil. Ser tentante já é difícil. Fazendo uma fertilização é 10 vezes pior. Você chegou a compartilhar isso com os mais íntimos? O que eu combinei, assim, eu sempre gostei muito de festa, e consequentemente eu gostava de uma cervejinha, de um vinho mais fumante. Então, o que eu conversei com as minhas amigas que estavam sempre com a gente? Eu disse, olha, a gente tá passando por esse processo, eu vou ter que dar uma controlada. Se eu não estiver bebendo, não forcem, não façam piadinhas, e se vocês verem que alguém que não é do nosso círculo vai começar a insistir ou fazer piadinhas, não deem trela. Me ajudem nisso. E deixa que eu vou contar pra vocês o que está acontecendo. Não me perguntem. Não fiquem toda hora querendo saber. Você não se abriu ali pra falar o porquê. Eu contei tudo, contei Você toda chegou a a história, contar. contei tudo pra elas. E eu disse assim, e daqui pra frente, vocês vão saber de tudo, mas por mim e quando eu me sentir à vontade. E elas super respeitaram. Assim, ó, de novo, as amigas, a base e a bênção que eu precisava pra essa hora. Então a gente conseguiu levar muito tranquilo por isso, assim. Dizia, gurias, consulta hoje, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Aí uma e outra tinha dúvida, aí eu respondia e morria o assunto. Ah, vamos ter uma janta hoje. Eu não quero falar sobre. Ninguém tocava no assunto. Gurias, hoje eu quero tomar um porre porque eu não aguento mais. Ia todo mundo junto. Então, assim, era parceria mesmo, assim, sabe? Aquela irmandade. Aí, nesse meio tempo que a gente recebeu esse negativo, eu estava em Gramado, a trabalho com algumas amigas, e o hospital me liga novamente. Olha, a gente queria primeiro te pedir desculpas, mas a gente tem uma notícia muito boa pra te dar. Daí eu disse, o quê? Ela disse, teve um problema na hora de enviar o teu embrião e a célula desse embrião, e o laboratório lá de São Paulo só viu um deles, não viu o segundo. Então a gente só queria te dizer que vocês têm mais um embrião E vamos tentar novamente. e vocês podem tentar novamente engravidar. Eu disse, meu Deus, se a gente tava nas nuvens, o Diego só dizia, é o nosso milagre, é agora, chegou a hora. Era isso, se ele veio do nada, depois de não ter expectativa nenhuma, de nenhuma esperança, é porque é pra ser isso, não tem outra explicação. A gente tinha certeza que ia dar certo. Aí a gente fez essa implantação no dia 1º de fevereiro. Antes eu quero te perguntar uma coisa. Nesse intervalo ali, até ter essa notícia do Laboratório de São Paulo, você chegou a pensar em desistir? Não, em nenhum Em momento. E o Nenhum que não momento. fez você desistir? Eu já estava pensando em outros planos. Porque nesse meio tempo, então, enquanto a gente recebeu que tínhamos esse segundo embrião, nós entramos em contato, então, com um médico brasileiro que trabalha no Centro de Reprodução Referência Mundial, que é na Espanha. E marcamos uma consulta online com ele. E passamos toda a nossa relação, passamos todos os nossos exames, ele fez toda uma análise bem aprofundada. E nesse meio tempo, a gente fez a transferência desse segundo embrião. E aí o resultado viria ali por 20 de fevereiro. Estava me sentindo super bem, tive aqueles cuidados, tudo mais.
Pegamos o resultado, fiz um teste de gravidez, negativo de novo. Aí, ali, eu pensei, nossa, agora... Aí, ali eu desabei, porque eu disse, se esse milagre que a gente achou que fosse, né, vir como um segundo embrião que já estava totalmente descartado, o que mais Deus tá querendo nos mostrar? Se tá dando mais essa paulada na gente, né? Aí conversamos com esse médico da Espanha e ele disse assim, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês. Não vou dar esperanças. Os números, os exames da Daiane são bem ruins. Até para uma fertilização in vitro. Se vocês querem tentar mais uma vez por desencargo de consciência, tentem. Mas eu não diria para ficar mais perdendo tempo. Eu indicaria vocês irem para ovodoação. Aí, de novo, o mundo desaba, porque eu tinha que entender que para eu ter um filho, ele não teria a minha genética. Eu teria que aceitar um óvulo de uma desconhecida. Aí eu intensifiquei ainda mais as minhas sessões de terapia e toda a minha base. Eu conversava muito com as minhas amigas, conversava muito com o Diego. Toda a tua base de apoio. Exatamente. Esse intervalo é que muitas mulheres desistem, né? Várias vezes o médico, ele dizia assim, vai para casa, espera um mês, volta. Muitos casais ficam 2, 3 meses relaxando, daí voltam. Eu disse, doutor, eu não vou para casa para ficar esperando. Entre estar no sofá chorando sem fazer nada e estar no sofá chorando e fazer alguma coisa, eu prefiro fazer alguma coisa. Eu vou tentar. Eu não vou perder tempo. Eu disse sim. Aí daí só o Diego me disse, olha, antes de ir para ovodoação, vamos tentar só mais uma vez a fertilização? Falei, tá, mais uma. Eu falei, só mais uma, porque eu não aguento mais. Não era nem por ser ruim, né? Mas por esse tempo que estava passando e eu via que eu estava cada vez com menos qualidade de óvulos e com menos expectativas, querendo ou não. Por mais que eu não quisesse desistir, a esperança estava diminuindo. Sim, mas ainda assim ela existia. Existia. Ela não abandonou. Aí eu fui no médico, aqui em Lajeado, ele fez uma ecografia, ele me disse, olha, tu tá com alguns folículos, acho que uns 6 ou 7, mas tá tudo muito bagunçado. Ele disse assim, não tem como começar agora todo esse tratamento de injeções e punção, porque uns folículos vão estourar porque eles estão grandes e outros são muito pequenos, não vão chegar a ser maduros. Então, eu acho que é um mês que vocês vão perder tempo, esperança e dinheiro. Vamos deixar para depois? Esperem esse um mês, deixa passar. Aí eu voltei para casa e outro dia eu não tô convencida disso. Eu não vou ficar parada esse um mês. Aí voltei no médico, falei, olha só, elas vão ter que fazer alguma coisa. Ele disse, mas daí vocês não estão indo viajar de férias? Eu falei, sim, como é que tu quer fazer um tratamento? Eu não tenho como. Vocês vão estar lá nos Estados Unidos, vocês não têm como fazer uma punção lá. Eu disse, mas doutora, alguma coisa tem que existir, eu não vou ficar parada e tal e tal. Eu disse assim, não tem um tal de coito programado? Daí ele disse, tem. Eu disse, tá, mas me explica como que funciona. Partiu de você a ideia do coito programado. Daí ele disse assim, olha, tu vai cuidar por aqueles exames de farmácia, que nem o teste de gravidez, tem o teste de ovulação. Como é que é o coito programado nessa? Isso eu vou explicar. Fiquei curiosa. A gente, assim como esse teste de farmácia que a gente faz pra engravidar, tem o teste de ovulação, que tu faz o xixi e ele vai te dizer se tu tá no teu período fértil ou não. E eu fiz isso durante o tratamento até pra ter certeza se as injeções estavam fluindo pra fazer a punção, porque tudo tem data e hora, assim. Se tu fez uma injeção às 9 da manhã, são 36 horas exatas pra tu fazer o procedimento. Tu não pode. É tudo muito. Então, quando chegou ali nessa questão do coito programado, ele me disse, tu vai comprar esses testes e tu vai fazer durante 10 dias. Um de manhã e um à noite. Pra tu saber quando que vai ser o teu período ovulatório. Eu disse, tá, mas não é só isso. Falei, tem que ter uma coisa pra facilitar, porque como é que eu vou fazer só um coito programado? Falei, isso eu já cuidava antes e não dava certo. Eu falei, não tem injeção pra fazer? Ele disse, mas tu é teimosa mesmo, né? Tu não desiste. Eu falei, eu quero ter um filho e eu não quero perder tempo. Ele disse, eu posso te dar umas injeções pra fazer pra estimular os folículos que tu tem. Mas não é garantido que tu vai conseguir engravidar. E é mais um investimento. Eu falei, tudo certo, vamos lá. Vamos seguir o baile. Aí ele fez mais uma eco, ele falou, olha, a gente conseguiria, porque daí nesse meio tempo eu ovulei e já estaria com os folículos crescendo novamente. Aí ele me disse, tu tá com 2 folículos do lado direito e 1 folículo do lado esquerdo. Só 3. Só 3.
Eu disse, mas o lado direito não é onde eu tenho a trompa? Dele falou, é. Daí eu falei, então a gente vai fazer. Você já se tornou especialista em todo o processo. É muita coisa que a gente vai incrível isso. aprendendo. Aham. E aí, então ele me deu, foram 3 injeções. Ele vai fazer um dia sim, um dia não. Era bem na época do carnaval desse ano. E ele disse, e põe o Diego no trabalho, ele brincou assim. Então tá, vamos lá. Eu fiz 10 testes de ovulação. Os 10 davam negativos, como se eu não estivesse ovulando. Eu disse, gente, o que tá acontecendo? Eu sempre fiz esse teste, sempre deu certo. O aplicativo tá avisando que é e não tá dando. O médico falou que vai, né? Eu comecei a ficar confusa. Daí o Diego disse, tá, e aí? Eu falei, vamos continuar. Finge que não tem nada a ver com esses testes. Aí fomos pro carnaval, pra praia, com os amigos. Eu ainda brinquei, disse, guria, se eu sumir, vocês não me procurem. Eu tô tentando fazer um filho. E aí, Eu acho que ter viajado relaxou também. pode ser, período. assim, porque a gente tava lá com os amigos. E assim, a gente tava tentando mais uma forma antes de começar tudo do zero, né? E aí, então fomos pro carnaval, fizemos as injeções que tinha que fazer. Fizemos o nosso trabalho, a nossa parte. Aí voltei da praia. Daí disse, doutor, dá uma olhada aqui, porque eu não ovulei. Tá dizendo pelos testes que eu não ovulei. Daí ele fez mais uma ecografia. Ele disse, não, tá tudo certo. Deu algum problema nos teus testes. Porque dá pra ver o corpo lúteo, tu ovulou bonitinho. Todos os 3 folículos foram. Daí ele disse assim, mas por desencargo de consciência, daqui uns 10 dias faz um teste de gravidez. Falei, tá bom. Mas fui pra casa, tipo assim, bem no oba-oba, assim, tranquila. se eu não conseguir com fertilização, o que eu vou conseguir no natural? Sim. Isso é, né? Só cuidando as datas. Tá, passaram ali, fiquei aqueles 10 dias assim, naquela ansiedade, mas tentando não não transparecer muito. Ficando, não querendo ficar. Aí a gente ia viajar na sexta-feira, meio-dia. Na quinta-feira, 15 para 1 da tarde, eu mandei mensagem pro meu amigo do laboratório. Eu falei, eu tô no centro. Tu consegue me atender e fazer um teste de gravidez? Vamos fazer logo de sangue pra ser mais exato. Dele, claro, vem aqui. Rápido, de sangue, É. fidedigno. Exato. Dele, se tá, vem aqui que eu vou te atender agora. E fui lá e fiz o teste. E fui pra casa. Eu tava começando a fazer o almoço. Ele me mandou uma mensagem. Posso te ligar? A primeira coisa que eu pensei, perderam meu sangue. Deu alguma coisa errada com o Porque não é exame. normal A ficar gente logo. ligando assim, né? Não, ele nunca me ligava. E assim, eu pensei logo coisa ruim, né? Daí eu atendi, ele disse: então, eu não podia te dar essa notícia por mensagem, mas eu tinha que te ligar pra contar que tu está gravidíssima. Gente! que emoção. Eu falei: não, calma aí, o que tu tá falando? Tá falando. Eu tava pateta, assim, sabe? Eu lembro que eu tava sozinha em casa. Ele disse: sim, daí, na hora que eu botei ali Isso foi coisa. que dia? Meu Deus, agora foi ali final de 20 de março, 19 de março. Aí ele disse assim, não, deu na hora, assim, tá muito grávida, não tem mais volta. Ele disse assim, tá. Que lindo. E eu disse, meu Deus, o que eu vou emocionante. fazer agora? Eu tava assim, ó, num desespero, daí eu tentei ligar pro meu irmão, né, a primeira coisa. Vou ligar pro Wesley pra contar a novidade pra ele. Não atendeu o telefone, tava dormindo, porque era hora do almoço. Aí liguei pra essa minha amiga, então, que sempre fazia as injeções em mim. Falei, tá em casa? Mas antes você comemorou com... Não, tava você não sozinha em falou pra casa, não falei nada. É que eu gosto de surpresas, né? Eu não ia simplesmente contar Sim, pra sim, ele. sim. Mas tinha que falar pra alguém. Aí eu liguei, eu disse, tá em casa? Eu disse, tô. Não sai de casa que eu tô indo. Ela falou, o que que eu falei, não, tô indo aí. Tô esperando meu teste de gravidez, quero que tu fique do meu lado pra ver o resultado. Dei uma enganada nela. Cheguei lá, tava almoçando, esperei ela almoçar. E daí nisso eu disse, vamos ouvir. Então, chegou uma mensagem, ainda brinquei, do laboratório, vamos ouvir o áudio. E aí eu botei o áudio pra ela. Nossa senhora, foi uma gritaria, uma choradeira, pulos e tudo mais. E ela já veio e disse, não, peraí que eu tenho que te dar o primeiro presente. Dela veio, ela tem 3 filhos, que são nossos afilhados. Ela disse, isso aqui foram dos meus filhos e agora vai ser do que tá vindo aí. E aí ela me entregou. Isso foi então quinta, já eram umas 2 da tarde. Fiquei lá um tempo com ela até entender a situação e comemorar. Eu tava assim, numa euforia. E eu tinha que ir pra Porto Alegre ainda naquele dia. Então eu não consegui contar pro Diego. Eu fui pra Porto Alegre, voltei tarde da noite. No outro dia eu acordei às 4h20 da manhã. Preparei um café da manhã. Eu já tinha uma surpresa preparada, porque teve uma vez que eu tinha quase certeza que eu tava grávida. E aí eu tinha montado já uma surpresa pra ele. E ficou mais de 1 ano guardada, porque, enfim, não tava dando certo. E estava na casa dessa minha amiga, então eu já aproveitei pra pegar com ela. Eu não deixava em casa pra não ficar olhando e não sofrer. Sim. Então peguei aquilo lá, só dei mais uma incrementada com mais umas coisas. Fiz um café da manhã. E ele disse, ué? Falei, eu acho que abre essa caixinha, vamos reviver a nossa história. Porque daí eu fiz toda uma retrospectiva da gente e tal. Daí quando ele ia puxar a última Polaroid,
ia ter o teste e o Foi sapatinho dentro. emocionante, né? Nossa, ele assim, ó, foi lindo, foi lindo. Eu botei. Só que daí pra conseguir gravar, né? Eu disse pra ele, desce. Só que eu preciso gravar o café da manhã hoje, por causa do Instagram. E como eu vivo gravando café da manhã, ele nem desconfiou, né? Tudo certo. Quando ele começou a tirar aquelas coisas, ele falou assim: eu tô ficando nervoso. Eu já tava chorando, Aí, né? ai, moça, Daí a gente, ficha começou a cair, mas só teve certeza realmente quando ele viu aquilo ali. E aí foi, nossa, uma loucura, assim, uma alegria, choro, abraços e agradecimentos. gratificante, Muito, muito, assim, ó, foi sensacional. Aí ele foi trabalhar, não sei como, mas ele ainda foi trabalhar aquele dia de manhã. Meio-dia ele voltou pra casa, a gente pegou nossas coisas e fomos viajar. Aí a viagem também já foi totalmente com outro clima, com outra É sensação. uma nova etapa, né? É. Mas assim, que é gratificante. Pra fechar, assim, a gente tem até um tempo aí já, né? Eu acho que a gente já passou do nosso Passou, tempo, assim, mas é porque a horas. história mereceu, eu peço. Mas assim, pra fechar essa história linda, que com certeza inspira mulheres, especialmente pra trazer à tona esses exames que são super importantes, como fez total diferença, principalmente na questão da alimentação. Mas o que te levou mais adiante? Só pra fechar, e o que você diria pra essas mulheres? A primeira coisa é não desistir. Não percam a fé e confiem em todo esse processo. Se for o processo da medicina, se for o processo de vocês, porque eu sei que tem mulheres que não querem ou não têm condições financeiras de fazer uma FIV, porque ela é cara, é um tratamento caro. Mas tenham fé, não desistam. Se vocês realmente querem isso, mantenham a esperança, mas se cuidem, façam. Não adianta só dizer, deixa nas mãos de Deus. Não, a gente tem que fazer a nossa parte para ser merecedora disso. Então, assim, vai numa nutricionista que tem uma especialidade nisso, para cuidar da tua alimentação, ver como é que estão os teus exames, essa suplementação toda. Vai numa ginecologista que seja obstetra, que tu confia, que tu sabe que vai se dedicar. Porque eu vejo que tem médicos que parece que tem preguiça de pedir os exames, que tu tem que ficar insistindo, né? Então, assim, vai no médico e insiste. É um direito teu fazer esses exames. Não tem o porquê eles não deixarem fazer. Para eles não vai mudar em nada, né? Então, façam todos os exames que forem possíveis. Comecem desde o mais básico e vão indo, vão indo, vão indo. Mas não desistam. Não desistam. E tenham muita fé, porque eu acho que... Precisa, assim, nós sabemos, assim, o Benjamin é um milagre, porque os médicos já não tinham mais esperança, a gente estava partindo para uma ovodoação e ele veio de forma natural. Que legal, a forma que menos emocionante. esperada possível. Então ele é o nosso milagre e vai ser sempre. A gente chama ele de nosso milagre, porque a gente jamais imaginava. Então, eu digo, se eu conseguir, com uma trompa, com um antimuleriano super baixo, com os médicos dizendo que não ia dar certo, com certeza todo é um mundo milagre, vai... é uma vitória. Exatamente. Se a gente merece, Deus vai mandar. E é aquilo, e a gente encerra com a frase que essa minha amiga me disse na primeira vez. Qual é a frase? Que é, muito te custa aquilo que muito te vale. Que lindo. Então eu é quero isso. te agradecer nesse momento tão especial da tua vida, em compartilhar com tantas mulheres. Que Deus continue te abençoando. Amém. E obrigada, Benjamin, por estar aqui junto e fazer parte disso. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Agradeço muito, assim, poder contar e poder ajudar mais mulheres e mais casais, né? A gente acabou passando, mas é muito emocionante, super válido compartilhar. E conta aí comigo como mãe. Depois a gente vai conversar mais ainda. Tem muita história vindo, Enquanto conseguiu acompanhar aqui a recepção, né? Vamos pegar a caixa para tirar. Ele no prato, vamos tirar com a... Obrigada, querido. Emocionante. Choramos aqui, que é uma história. Quer respirar um pouquinho? Tá. Eu falo tanto disso, eu nem sei como é que eu tenho lágrima pra chorar. Eu falo isso. Show! Ai, que legal. Agora eu vou tomar uma água.